Que a paz esteja com todos. Nós estamos iniciando nesse momento um estudo sobre escatologia. Nós vamos fazer alguns vídeos para irmos nos aprofundando devagar e aprendermos sobre os finais dos tempos. E para iniciar, nós estaremos lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Como é maravilhoso estudar as Sagradas Escrituras! E nesse estudo nós vamos realmente passear por toda a Bíblia. Aos poucos, não tenho a pretensão de esgotar o assunto, porque é impossível, e ninguém é dono da razão a não ser a própria Bíblia, né? Então, nós estaremos estudando, porque mais do que feliz é aquele que estuda a palavra de Deus e a coloca em prática. Mas por que é tão importante estudarmos escatologia? Nós vamos abordar 3 pontos, claro que existem muito mais, né? Mas o primeiro deles seria para ter conhecimento, porque para estudar escatologia, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ver, estudar as profecias. E isso nos traz conhecimento tanto ao ponto de podermos também esclarecer as pessoas que nos perguntam. Porque é importante, porque o verdadeiro cristão, ele é a Bíblia ambulante. Então, o Senhor Jesus, ele habita no nosso coração, ele dirige a nossa vida. E as pessoas do mundo que não têm esse hábito, nem essa vontade, muitas vezes, de ler a Bíblia, eles acabam conhecendo a palavra de Deus através de nós, das nossas atitudes, da maneira como nos comportamos, da maneira como reagimos às diversas situações do dia a dia. O estudo também vai nos trazer consolo. Por quê? Porque nós teremos a certeza do porvir que está nas Sagradas Escrituras. Não tem por que termos medo. Nós temos que temer a Deus, que é a necessidade de sermos verdadeiros adoradores. E sendo adoradores, conhecedores da palavra, isso nos traz um alívio, um descanso nos braços do Senhor, porque as dúvidas são sanadas. Um terceiro ponto é que o estudo escatológico, ele nos dá coragem, porque nós sabemos que para aquele que verdadeiramente acredita, crê, aceitou o Senhor Jesus Cristo, não existe morte, porque nós passaremos para a vida eterna com o Senhor Jesus. Então, nós vamos fazer esse estudo com muito cuidado, né? Um estudo devagar, para que a palavra de Deus vá se instalando, sendo cravada em nossos corações. Glória a Deus. Nós vamos iniciar comentando sobre o profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque, ele traz uma dúvida que o próprio profeta tinha em relação a Deus se utilizar de uma nação ímpia para castigar o seu povo. Então, nós estamos iniciando esse estudo comentando que o povo de Judá, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, eles tinham muitas recaídas, eles blasfemavam, eles às vezes caíam em idolatria,
E o Senhor Deus, ele se utilizou do profeta Jeremias para estar profetizando sobre o exílio, para que eles ficassem atentos. E mesmo assim necessitou do exílio. E o exílio aconteceu, a Babilônia, através do comando do rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e pegou ali a nação, primeiramente alguns escolhidos da nobreza, e depois pegou mais pessoas, mas aí levou o povo de Deus para a Babilônia. Então eu estou comentando aqui sobre dúvidas que o profeta Abacuque perguntava para Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor se utilizou de uma nação ímpia para castigar o seu povo? E aí Abacuque, ele ficou em comunhão com Deus. Diz a Bíblia que ele subiu na torre de vigília, e é isso que nós temos que fazer: estar sempre vigilantes, sempre em contato com o Senhor, sempre em intimidade, para que o Senhor venha sanar todas as nossas dúvidas, para que tenhamos a revelação do Espírito Santo de Deus. E ele ficou. Isso foi transcorrendo, né? O capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3 ele faz uma oração linda, porque Deus revelou para ele, durante o ministério dele, que o Senhor, quando ele promete, ele cumpre. E ele ainda determina: olha, escreve a profecia, escreve, porque ela irá acontecer. E no capítulo 3 ele faz aquela oração linda, que nós aprendemos que mesmo que os nossos olhos contemplem algo que não mostra o milagre, nós temos que acreditar no impossível. E uma coisa muito importante: após o exílio, não houve mais idolatria entre o povo de Deus. Isso é algo muito importante. E nós temos que saber que Deus, ele está no controle das nações. Daniel, capítulo 2, versículo 21, diz assim: e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Isso ele faz, porque ele é o Rei dos Reis. Glória a Deus. Deus, ele nos dá presentes para utilizarmos, para glorificar o nome dele. Porque ele coloca em nossos corações a convicção. Então, quando nós realmente nos convertemos, recebemos essa convicção de Deus, de quem ele é. E essa convicção tem que estar em nós para que nunca venhamos a desistir. Durante o exílio, alguns jovens foram pegos da nobreza de Jerusalém. E eles foram introduzidos lá na Babilônia. Dentre eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu creio que você deve conhecer a história desses jovens, que eles foram jovens corajosos e fiéis a Deus. E no caso deles estarem com essa coragem, com essa ousadia, com essa fidelidade, eles foram usados nas mãos de Deus para mostrar para os ímpios quem era o Deus que eles serviam. Eles mostraram também para os próprios cristãos, confortando o coração, renovando a fé, e para aqueles que se haviam se desviado. Por quê? Para voltarem ao Deus verdadeiro. Milagres aconteceram. Glória a Deus. Daniel permaneceu firme. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram firmes. E Deus era com eles. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sonho de Nabucodonosor,
Só para nós entendermos que Deus está no controle das nações. Nabucodonosor era rei da Babilônia e ele teve um sonho onde Daniel foi usado para revelar esse sonho. E Daniel se apresentou, né, na presença do rei, e ele foi explicando a revelação desse sonho. Nabucodonosor sonhou com uma estátua, e cada parte da estátua representava um reino, tudo determinado por Deus, porque Deus, ele é maravilhoso, é soberano, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo isso que Deus estava aqui organizando através dos tempos, dos reinados e dos anos, era para organizar o cumprimento da sua palavra. Lá em Gênesis já houve a profecia quando Adão e Eva pecaram, sobre a semente que nasceria da mulher para pisar a cabeça da serpente. Então Deus estava organizando o mundo para a vinda do Senhor Jesus. Então nós temos aqui a cabeça de ouro, que no caso representava a Babilônia. Logo em seguida, peito e braços de prata, que representavam ali os medo-persas que dominaram a Babilônia. Logo em seguida, o tórax de bronze, que significava a Grécia, que dominou os medo-persas. E logo em seguida, pernas e pés de ferro e barro, que representava ali o reinado de Roma. Então, eu vou parar aqui e continuar no próximo vídeo esse estudo. Eu espero que você tenha ficado com gostinho de quero mais. Que Deus abençoe.